Oi, eu sou Eusébio Fernandes de Carvalho, a Bicha do Mato. Aqui você encontra conteúdo aleatório para pessoas inconstantes, mas sempre um conteúdo socialmente relevante. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. You gotta know the truth, because the truth will set you free. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre o conceito sujeito histórico. É sempre melhor a gente dizer no plural, sujeitos históricos, que é importante a gente estudar a história do Brasil a partir de uma opção teórico-metodológica, que é colocar os povos indígenas na condição de sujeitos. Então a gente vai pesquisar, vai produzir conhecimento histórico a partir dessa opção teórico-metodológica, que é entender o protagonismo dos povos indígenas na história do Brasil. O que significa isso? Significa produzir um conhecimento histórico tomando os povos indígenas como sujeito. Isso quase não existe. Qual é o sujeito histórico tradicionalmente valorizado pela história? De onde, de que lugar, de que nação? O europeu, e no caso da história do Brasil, qual europeu? O europeu português. Então, tradicionalmente, nós encontramos nos livros de história, seja nos livros de história do ensino fundamental, do ensino médio, a história é contada a partir da perspectiva deste povo europeu português, que é o povo que ocupou, ao longo da colonização, um lugar de poder político. Então eles assumiam os principais cargos políticos, o cargo de capitão das armas das províncias, não é? Ou o cargo de governador general das províncias, eram todos os principais cargos, né? Eram ocupados por esses nobres portugueses, e aí os cargos mais baixos eles poderiam ser ocupados por pessoas brasileiras, né? Nascidas do Brasil, mas em sua maioria descendentes de portugueses e que eram mestiços, né? Portanto, grande parcela dos descendentes de portugueses nascidos no Brasil são mestiços. E eu estava dizendo que esse descendente ou que esse português europeu branco assume os principais postos políticos e também eles têm o poder econômico nas mãos. Eles constituem o que a gente chama de elite política administrativa de todo o território da colônia. Então, tradicionalmente, a maior parte dos conhecimentos que nós aprendemos na escola são conhecimentos relativos a esses europeus portugueses, ao lugar de poder desse grupo, né? Que é, a gente estuda a independência do Brasil, a gente vai sempre estudar a independência a partir da perspectiva política administrativa. Quem fez? Dom Pedro I gritou independência ou morte, blá, blá, blá. Então, tradicionalmente, o conhecimento histórico ele é produzido em relação a esse sujeito histórico europeu português que ocupava os lugares de poder político, econômico na colônia. Com a independência, esse grupo ele vai permanecer no poder, vai se perpetuar no poder. O tempo passa e o grupo continua se perpetuando. Essa elite que tem o seu início lá no período colonial vai continuar se reproduzindo nos espaços de poder durante o Império, durante a República, e a maior parte da elite política administrativa atual no Brasil, hoje, 2020, é descendente desses principais grupos políticos. E é bom a gente observar que a elite política de São Paulo, a gente aprendeu lá na origem dessa elite política, nós temos os indígenas, né? Aquelas famílias ditas quatrocentonas de São Paulo têm a sua origem mestiça indígena. E isso os estudos históricos já estão provando. Só que essa elite, ela não gosta de falar sobre isso.
essa elite político-administrativa, ela não gosta de falar da sua origem mestiça, da sua origem africana ou da sua origem indígena. Ela só gosta de falar da sua origem europeia, portuguesa. E no período do Brasil republicano, quando a gente tem a imigração, que ela é sustentada pelo Estado brasileiro, patrocinada pelo Estado brasileiro, vêm povos para o Brasil, povos europeus, que são, no caso, os italianos, né, os alemães, eles vêm para o Brasil para substituir a mão de obra escravizada depois da abolição da escravização. Não é? O Estado brasileiro não aceita os ex-escravizados como trabalhadores assalariados. O que o Estado brasileiro faz? Prefere incentivar que outros povos brancos europeus venham para o Brasil. E aí a gente não vai aprofundar nessa questão, mas o objetivo que o Estado brasileiro tinha com isso era tornar a população do Brasil menos negra, menos preta, não é? Então essa política é chamada política do embranquecimento. E aí nós vamos ter nesse sujeito histórico branco, no período republicano, novos atores, além daqueles que descendiam do período colonial, do período imperial, que eram os portugueses. Agora na República a gente vai ter os alemães, a gente vai ter os italianos, né? Que vêm em grande quantidade para o Brasil, patrocinados pelo Estado brasileiro. E aí, a gente gosta muito, né? Nós, sociedade racista que somos, a gente gosta muito de falar das nossas origens familiares. Ah, porque a minha origem é italiana. Ah, porque a minha origem é europeia, blá, blá, blá. Não é? E a gente não gosta, a gente não valoriza, a gente esconde as nossas origens indígenas e africanas. Então, quando a gente traz o conceito, né, sujeito histórico, a gente traz a possibilidade da gente entender a nossa história para além desse sujeito tradicional, desse sujeito histórico tradicional. Então, a gente vai estudar os indígenas, a gente vai estudar os africanos escravizados, porque daí a gente vai aprender informações históricas diferentes que têm a ver muito mais com a nossa sociedade brasileira, que é mestiça, que é pluriétnica, que é multinacional, né, tendo em vista as nações indígenas, ok? Muito mais do que essa voz histórica, essa fala histórica que sempre privilegia o sujeito histórico europeu português. E, portanto, por que a gente fala sujeito histórico português europeu? Porque esse sujeito histórico ele é homem, tá? As mulheres não tinham poder político, as mulheres não assumiam cargos político-administrativos, não é? Isso estava vetado às mulheres, então as mulheres não participavam desses lugares de poder. As mulheres brancas de elite, elas estavam limitadas ao seu espaço doméstico e limitadas à ação dos seus maridos, dos seus pais, dos seus irmãos. Então a história colonial e a história imperial, a mulher ela não tem um protagonismo político porque era impedida, né? Era vetada. Então, quando a gente fala de sujeito histórico europeu português, a gente está falando de homem, tá? A gente não está falando de mulher porque as mulheres estavam fora, embargadas desses espaços de decisão política, tá? E esse homem, ele é um homem cristão católico, ok? Então, quando a gente fala do sujeito histórico europeu português, a gente está falando de homens brancos cristãos católicos, certo? E se a gente for observar a partir do corte de sexo, a gente já sabe que eles são homens, mas da identidade de gênero, né? Eles são homens héteros, né? Então é importante a gente localizar isso. Tudo que a gente aprende sobre a história, tradicionalmente falando, são informações relativas a este sujeito histórico. Homem, branco, cristão, católico, hétero, de origem europeia, portuguesa. Ai, que ridículo. Obrigado pelo seu tempo aqui comigo.
Poeminha do like. Joinha se gostar. Painha, 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 painha se não. Comenta para conversar. E compartilha para fortalecer a criação. Compartilha. Compartilha. Não tô dançando carnaval não, viu? É o símbolo é o gesto para compartilhar, ó. Compartilha aí, ó. Até o próximo vídeo. Se inscreva. You gotta know the truth, because the truth will set you free.